Olá, bom dia, shalom. Estamos começando o nosso culto online neste tempo tão precioso. Nós estamos no calendário bíblico em 9 de Av, um dia muito importante. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas nesta celebração ao nosso Deus, Criador dos céus e da terra, Senhor nos céus, Senhor na terra, Deus nos céus e Deus na terra, em nome do Senhor Jesus. Abra a sua Bíblia. Hoje nós estamos concluindo a proclamação do Salmo de número 64. Então vamos proclamá-lo, ok? O Senhor nos deu este alerta desde o Congresso Ocupe o Seu Lugar de Avanço 2021, através da apóstola Daniela, e desde então temos proclamado o Salmo 64, e a direção era para que nós proclamássemos até hoje. Então, estamos proclamando e concluindo, louvando ao Senhor por esse tempo de vigilância, de preparação. Aleluia. Salmo 64. Ouve, ó Deus, a minha voz nas minhas perplexidades. Preserva a minha vida do terror do inimigo. Esconde-me da conspiração dos malfeitores, do tumulto dos que praticam a iniquidade, os quais afiam a língua como espada e apontam quais flechas, palavras amargas, para as ocultas atingirem o íntegro. Contra ele disparam repentinamente e não temem. Teimam no mau propósito, falam secretamente armas ciladas, dizem, quem nos verá? Projetam iniquidade, inquirem tudo que se pode escogitar. É um abismo o pensamento e o coração de cada um deles. Mas Deus desfere contra eles uma seta, de súbito se acharão feridos, de sarte serão levados a tropeçar, a própria língua se voltará contra eles. Todos os que os veem meneiam a cabeça, e todos os homens temerão e anunciarão as obras de Deus, e entenderão o que Ele faz. O justo se alegra no Senhor e nele confia. O justo se alegra no Senhor e nele confia. Os de reto coração, todos se gloriam. Aleluia. Também vamos proclamar o Salmo de número 34. Deus trouxe também esse Salmo no decorrer desses dias para os vigias, para os intercessores. Deus deu essa palavra através também da apóstola Daniela para os vigias, para os intercessores. E nós vamos proclamar o Salmo de número 34 também. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Oh, provai e vede que o Senhor é bom. Oh, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome. Porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as tuas tribulações. Clamam os justos, e o Senhor os escuta,
e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Pai, nós estamos neste culto online, juntos no mesmo espírito, na mesma fé, ao vivo. Senhor, outros vão participar depois por replay. Nós estamos clamando diante de Ti, levantando, Senhor, este clamor, crendo que quando nós clamamos, o Senhor nos livra das nossas tribulações. Quando nós clamamos, o Senhor nos escuta e nos livra de todas as nossas tribulações. O Senhor nos livra de todas as nossas aflições. Aleluia. Aleluia. O Senhor é o nosso socorro. O Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é a nossa rocha eterna. O Senhor é o nosso esconderijo. O Senhor é a nossa torre de salvação. Aleluia. Aleluia. Bendito e exaltado seja o Teu nome, o Teu glorioso nome. Senhor, nós colocamos diante de Ti esses 21 dias de clamor por restituição, clamando, restitui, Senhor, esses últimos 21 dias. E nestes últimos 64 dias que estávamos vigiando e nos preparando para chegarmos hoje, neste lugar, em Cades Barneia, Senhor, em nome de Jesus, a Ti seja a glória, a Ti seja a honra, a Ti seja o louvor, a Ti seja a adoração, porque só o Senhor é Deus, que atende o clamor dos seus filhos e filhas e os livra. Aleluia, nós proclamamos livramento, 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 em nome de Jesus. Aleluia, nós Te adoramos. Senhor, nós colocamos diante de Ti todos aqueles que estão passando por aflições, por angústias, por tribulações. E nós estendemos o nosso clamor em favor destes. Em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, porque cremos, confiamos, que o Senhor é um Deus que intervém. E quando o Senhor intervém, o livramento se estabelece, o milagre acontece, transformações ocorrem. Aleluia! Bem sei que tudo podes, e nenhum dos Teus planos pode ser frustrado. Aleluia! Aleluia! Você pode dar aí um glória a Deus, você pode exaltar ao Senhor, porque Ele é digno de glória, Ele é digno de honra, Ele é digno de adoração. Aleluia! Aleluia! Irmãos e irmãs, queremos fazer aqui o nosso convite para o próximo final de semana de primícias. Não é? No próximo final de semana de primícias, no dia 7 de agosto, nós teremos um treinamento muito importante, face a face, o lugar da verdadeira intimidade com Deus. Um dos aspectos chaves, é algo fundamental nesta década, é você estar face a face com o Senhor, é você estar neste lugar da verdadeira intimidade. Isto vai trazer revelação, isso vai trazer sabedoria, isso vai trazer milagre, isso vai trazer transformação, libertação, cura. É chave, é fundamental nesta década. Uma das palavras relacionadas com a década tem a ver com a face. Sobretudo, estarmos face a face com o Senhor,
Porque quando a face de Deus se manifesta a nós, nós encontramos no Senhor a sua graça, o seu favor. Aleluia. Não é à toa que o Senhor instruiu a bênção sacerdotal. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto, a sua face sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti, o Senhor sobre ti resplandeça a sua face e te dê a paz. Olha que tremendo. Nós somos tremendamente abençoados, estando face a face com o Senhor, encontrando este lugar da verdadeira intimidade. Então, dia 7 de agosto, você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code e você será direcionado para fazer a sua inscrição gratuita. Será um treinamento exclusivamente online, das 9 até as 18 horas, ao vivo, online, pelos canais do Ramo Estendido, tanto do Facebook quanto do YouTube. E no domingo, dia 8 de agosto, nós teremos a celebração de primícias do mês de Elul. O mês de Elul, este mês extraordinário em que o rei está no campo e nós podemos desfrutar do seu favor de uma nova forma. Aleluia, aleluia. Então você não vai perder a celebração de primícias do mês de Elul. E a celebração de primícias será tanto presencial quanto online. Você que planeja estar conosco, envie para nós um e-mail para que nós possamos administrar aqui o espaço neste tempo ainda de pandemia, ok? Então, dia 7, o treinamento, face a face, não é? Face a face, o lugar da verdadeira intimidade com Deus. E no dia 8, celebração de primícias do mês de Elul. Aleluia. O rei está no campo. Treinamento exclusivamente online, celebração de primícias presencial e online. Aleluia. Agora eu quero orar por você que tem correspondido com a voz do Espírito Santo, tem sido sensível e obediente à voz do Espírito Santo e tem compartilhado com o Ramo Estendido, parte de você enviando as suas contribuições financeiras, dízimos, primícias, ofertas, investimentos. Aleluia. Nós queremos orar, queremos abençoar você, sua família, seu ministério, sua igreja, seu negócio. É com a contribuição que você faz que Deus nos supre. O nosso provedor é o Senhor. Ele é a nossa provisão. Agora, Deus escolheu muitas vezes nos suprir, levantando pessoas, famílias, ministérios, igrejas, negócios como você. Aleluia. E nós somos gratos a Deus, o nosso provedor, por despertar o seu espírito, você, meu irmão, minha irmã, na contribuição financeira. E com esta contribuição financeira, nós podemos manter o nosso movimento de avanço, podemos continuar a nossa missão neste mover apostólico, na unção de Issacar, no estabelecimento do reino de Deus na terra, em nome de Jesus. E você que está nos assistindo pela primeira vez, ou você ainda não havia sido despertado, permita ouvir a voz do Espírito Santo, permita o Espírito de Deus despertar o seu espírito, para que você também possa corresponder com o Senhor, compartilhando parte de você, compartilhando seus dízimos, primícias, ofertas. Você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code, você será direcionado para a nossa página, que tem todas as informações a respeito, para facilitar aí a sua contribuição. Você pode fazer a contribuição por Pix, por transferência, também indo na própria página, usando o seu cartão. Você pode usar o PayPal, ok? Então, há várias maneiras, nós facilitamos ao máximo para que você não deixe de corresponder com o Espírito Santo de Deus e fazer a sua contribuição em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, na autoridade e no poder do nome de Jesus, nós te exaltamos, nós te bendizemos,
nós glorificamos o teu nome. A ti seja a glória, a honra, o louvor, a adoração, a exaltação. Tu és digno de ser exaltado, tu és digno de ser entronizado. Não há Deus semelhante a ti. Senhor, nós abençoamos todas as pessoas, famílias, ministérios, igrejas, negócios que têm contribuído financeiramente no campo do ramo estendido, com dízimos, com primícias, com ofertas, com investimentos. Senhor, que eles sejam guardados, que eles sejam abençoados com colheitas sobrenaturais, que haja um respaldo do Senhor, abençoando o trabalho das suas mãos, trazendo a unção da prosperidade. Proclamamos Tissalar, para que eles possam se mover, avançar de maneira bem-sucedida, em nome de Jesus. E nós oramos por aqueles que estão sendo despertados agora, em nome de Jesus, que a alegria do Senhor venha também sobre eles, ao enviar as suas contribuições, dízimos, primícias, ofertas, investimentos, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém? Vamos então agora à palavra de Deus que o Senhor tem para nós neste dia tão importante, que é 9 de Ave. Veja que na Páscoa, os filhos de Israel saem do Egito, em direção à terra prometida, terra que mana leite e mel. Deus intervém com milagres extraordinários, e com mão forte e poderosa, liberta os filhos de Israel do Egito, e no mover da nuvem, e no mover do fogo da sua presença, da sua glória, este Deus extraordinário conduz os filhos de Israel pelo deserto, até que os filhos de Israel vão chegar no Monte Sinai, e ali no Monte Sinai o Senhor abre os céus, Deus intervém e entrega a Torá, escreve os 10 mandamentos, aleluia. Faz uma aliança com os filhos de Israel, e ali inicia-se a celebração de Pentecostes. Então, na Páscoa, os filhos de Israel saem do Egito. Em Pentecostes, os filhos de Israel, então, recebem a Torá, a palavra de Deus, de uma maneira poderosa, e ali inicia-se a celebração de Pentecostes, de Shavuot, que tem a ver com os 50 dias entre Páscoa e Pentecostes, tem a ver com essa contagem do Homer entre Páscoa e Pentecostes. O que ocorre? Ocorre que, ao descer do monte, Moisés depara com os filhos de Israel construindo o bezerro de ouro, há toda aquela idolatria, aquele desvio do caminho, e exatamente no dia 17 de Tamuz, Moisés quebra aquela tábua que Deus mesmo havia escrito, os 10 mandamentos. Há todo um mover de juízo ali, e Deus continua então conduzindo os filhos de Israel, e eles chegam em Cades Barneia. E ao chegar em Cades Barneia, Deus então diz para Moisés, e tudo isto no mês de Tamuz, né? Deus então levanta 12 líderes, 12 cabeças dos filhos de Israel, os cabeças das tribos, e eles são enviados para espiar a terra. Eles estão em Cades Barneia, e eles então são enviados para espiar a terra. E eles ficam lá 40 dias. E eu quero compartilhar com você esta palavra. Quando a realidade prevalece sobre a verdade de Deus. Sabe o que acontece? Tragédia. É sobre isso que eu quero compartilhar com você nesta manhã. Abra sua Bíblia em Números, capítulo de número 13, a partir do versículo de número 25. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra,
caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste. E verdadeiramente, vou insistir aqui, verdadeiramente, olha a verdade, verdadeiramente, mana leite e mel, e este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Aqui está a realidade. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Olha o posicionamento de Calebe, quando ele, fazendo parte dos 12 espias, percebe a verdade e a realidade. Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Calebe estava firmado na verdade de Deus. E agora não só a verdade de Deus enquanto palavra, enquanto promessa, mas agora a verdade de Deus com sinais, com evidências. Versículo 31. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Olha a descrição desses 10 outros espias. Eu estou dizendo 10 porque no texto sequente você vai perceber que juntamente com Calebe estava Josué, e dos 12, 10 estavam firmados na realidade. Irmãos, eles não estavam mentindo. Irmãs, não era engano, era realidade. Agora, o que acontece quando você deixa de se mover na verdade de Deus e você é conduzido pela realidade? O que acontece? Foi exatamente isso que aconteceu em Cades Barneia. Por isso que lá no Congresso Ocupe o Seu Lugar de Avanço, Deus nos alertou, há 64 dias atrás, que nós deveríamos vigiar, que nós deveríamos nos preparar. Para quê? Para que chegando em 9 de Av, em Cades Barneia, nós estivéssemos firmados na verdade de Deus, como Calebe e Josué, e não na realidade, como os 10 espias, e por influência dos 10 espias, esses 10 líderes, toda a congregação dos filhos de Israel. Cades Barneia, como a própria apóstola Daniela nos mostrou no Congresso Ocupe o Seu Lugar de Avanço, este lugar de abertura, de entrada, de decisão, de julgamento. É este lugar
que Deus nos coloca para nós decidirmos se nós nos moveremos na sua verdade ou se nós nos moveremos segundo a realidade apresentada diante dos nossos olhos. Essa é a questão. 9 de Ave é um dia profético. É certo que no coração do Pai, e veja, nós estamos no mês de Ave. Ave é pai, significa pai. Em 9 de pai, o que o pai queria que os filhos de Israel fizessem em 9 de Ave, é que eles se mantivessem na verdade de Deus. E na verdade de Deus, eles iriam prevalecer sobre a realidade. Por mais dura que a realidade pudesse se apresentar. Mas infelizmente, ao invés da congregação ser influenciada pela fé, pela garra, pelo espírito de perseverança de Caleb e Josué, que estavam firmados na verdade de Deus, não só na verdade de Deus enquanto palavra, mas agora a verdade de Deus como fruto, sinais, evidências. Eles optaram, os filhos de Israel, toda a congregação optou pela influência dos 10 espias que estavam firmados na realidade. Por que eles estavam firmados na realidade? Por causa do orgulho. Por causa do orgulho. Por que eles estavam firmados na realidade? Por causa do medo. Por que eles estavam firmados na realidade? Porque eles eram incrédulos. Eles eram incrédulos. Deixa eu te dizer, quando a realidade prevalece sobre a verdade de Deus, o orgulho, o medo e, portanto, a incredulidade estão em operação. Estão em operação. Eu quero chamar a sua atenção para a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. No capítulo de número 3, a partir do versículo 3. Muitas vezes a apóstola Daniela e eu temos citado este texto, mas não temos lido. E eu percebo que hoje eu preciso ler o texto. Veja o que está escrito. E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Cades Barnea é lugar de abertura, sim, de entrada, sim, de escolha, de decisão, sim, mas é lugar de julgamento. É um lugar em que nós somos julgados pela decisão que tomamos. Quando eu disse que a realidade não era enganosa, era no sentido de que era palpável. Os gigantes realmente estavam lá. As muralhas estavam lá. Você precisa entender, querido, não era fantasia. Mas, contudo, não era a verdade de Deus. A verdade de Deus era que era uma terra que manava leite e mel, uma terra frutífera. Caleb e Josué, eles estavam dispostos
a entrar naquela guerra, eles estavam dispostos, porque eles tinham não orgulho e nem medo, muito menos incredulidade, eles estavam seguros nesta perspectiva: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, enganoso. Foi desta forma que Abraão prevaleceu. E eles sabiam da história de Abraão, eles eram descendentes de Abraão. Na cultura hebraica, eles trazem toda uma tradição oral. Eles trazem à memória o que as gerações passadas fizeram, vivenciaram, experimentaram. E eles sabiam que o pai deles, Abraão, havia se firmado na verdade de Deus e prevalecido sobre a realidade. Abra sua Bíblia em Romanos. Vamos voltar lá para Romanos. Agora no capítulo 4. Romanos, capítulo 4. A partir do versículo 16, olha o que está escrito. Essa é a razão porque provém da fé, para que não seja segundo... Esta é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. A descendência sabia que Abraão acreditava neste Deus. Que Deus? Deus que vivifica o que está morto e que chama à existência aquilo que não existe. E este Abraão, crendo, olha o que acontece a partir do versículo 18. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a sua descendência. Qual era a verdade de Deus para Abraão? Que ele seria pai de muitas nações. Assim será a sua descendência. Mas qual era a realidade? A realidade era outra. Versículo 19. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara. Essa é a realidade. Eles não tinham filhos. Como ser pai de nações, se eles não tinham nenhum filho? E mais, desculpa, Abraão já tinha 100 anos e Sara já tinha idade avançada. Veja que em 9 de Av, os filhos de Israel estão neste lugar. Só que eles sabem da história de Abraão. Então, eles tinham a oportunidade de se mover como Caleb e Josué. Eia, subamos, porque certamente prevaleceremos. Caleb e Josué estavam seguindo o mover de Deus no seu antepassado chamado Abraão, que teve essa atitude. Abraão se firmou na verdade. Veja o que está escrito, olha aí. Versículo 20, Romanos 4. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi imputado para a justiça. E o que aconteceu? Aconteceu que a promessa se cumpriu. E aí você tem Isaac, você tem Jacó, você tem as 12 tribos, e
todas as outras nações descendentes de Abraão. Por quê? Porque Abraão se firmou na verdade de Deus. E quando a verdade de Deus prevalece pela fé sobre a realidade, o milagre acontece. A promessa se cumpre. Aleluia. E era isto que estava no coração do pai em relação aos filhos de Israel em Nove de Ave, em Cades Barneia. Era exatamente isto. Que a verdade de Deus prevalecesse sobre a realidade. E eles então entrariam e desfrutariam da promessa. A promessa se cumpriria. O milagre aconteceria. Aleluia! Haveria um avanço bem-sucedido. Contudo, irmãos, em Nove de Ave não foi isso que aconteceu. O que acontece em Nove de Ave é exatamente quando a realidade prevalece sobre a verdade de Deus. Mesmo Caleb fazendo calar o povo, gritando: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Os 10 outros líderes influenciam toda a congregação, porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali os gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Nós estamos vivendo um dia, e nós estamos vivendo dias, que nós somos levados a escolher, a decidir, se nós vamos nos firmar na verdade de Deus, aquilo que Deus disse, com os sinais que Ele tem dado, ou se nós vamos nos mover segundo a realidade. Em Nove de Ave, quando a realidade prevaleceu sobre a verdade de Deus, olha o que está a partir do versículo 1, Números 14. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo no deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam presas? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Primeira coisa que vai acontecer quando a realidade prevalece sobre a verdade de Deus: choro e murmuração. Choro e murmuração. Por quê? Porque a realidade, ela cresce, ela entra numa dimensão absurda, intransponível, impossível de vencer. Então não resta fazer outra coisa, senão chorar e murmurar. Quando, irmãos e irmãs, a realidade prevalece sobre a verdade de Deus, no meio deste choro, desta murmuração, restringe-se as possibilidades. Então você não encontra caminho, você não encontra possibilidades, soluções. A perspectiva é ruim.
Por isso as pessoas choram, por isso elas murmuram. E aí elas começam a comentar a restrição das possibilidades, a restrição das soluções. As pessoas começam a chorar e a murmurar e a comentar a inviabilidade do avanço. Preferem duvidar da verdade dita de Deus, da verdade frutífera de Deus, evidenciada de Deus. Por quê? Porque em meio ao orgulho, ao medo e à incredulidade, se estabelece uma perspectiva pessimista. Então, primeiro, choro e murmuração. Segundo, uma perspectiva pessimista. Pessimista. E as pessoas começam a expressar esse pessimismo. Elas perdem de vista a visão de futuro. Elas começam a mostrar que elas estão presas no passado e olhando para o passado numa perspectiva pessimista. Elas desprezam o mover de Deus, elas desprezam as bênçãos de Deus, elas desprezam os milagres de Deus, elas desprezam os testemunhos com Deus. Elas estão pessimistas. Uma outra coisa que ocorre aqui é a rebelião. E é uma rebelião de retrocesso. Olha o que está escrito aqui. E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. É incrível, ao longo desses anos, sobretudo, quando nós começamos a ter o entendimento da unção de Issacar. A gente já via antes, mas depois você tem o entendimento. Quantas pessoas se rebelam e retrocedem neste mês de Ave, sobretudo chegando em 9 de Ave. Ou quando elas chegam em lugares de uma realidade de Cades Barneia, quando elas chegam num lugar, numa situação de Cades Barneia, que você precisa decidir, você precisa escolher se você vai seguir a verdade de Deus, a promessa de Deus, os sinais de Deus, as bênçãos de Deus, os frutos de Deus, ou se você vai seguir as ameaças, os levantes, as oposições, os obstáculos da realidade. Muitos se rebelam, muitos perdem a perspectiva de destino profético, como os 10 espias e toda a congregação dos filhos de Israel. Versículo 5. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel, e Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Irmãos, quando a realidade prevalece sobre a verdade, os argumentos são ineficientes. Nesta jornada de mais de 30 anos de ministério, quando eu me deparo diante de uma pessoa que nos procura para mentoria, para conselho, e ela está num lugar de Cades Barneia, mas você percebe que ela já está decidida, ela já escolheu seguir a realidade.
que ela está desprezando a verdade de Deus, os sinais de Deus, as experiências com Deus, o fruto de Deus. Quando ela já decidiu, é perda de tempo. Por quê? Porque assim como Caleb e Josué, Josué e Caleb falaram a toda a congregação, eles simplesmente não deram ouvido. Veja o versículo 10. Apesar disso, não adianta. Não adianta. Não há conselho que resolva. Não há conselho. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. E aí, o pior é o seguinte, se você tentar argumentar com aqueles que estão firmados na realidade, você corre o risco de ser apedrejado. Caleb e Josué, Josué e Caleb só não foram apedrejados, sabe por quê? Porque a glória de Deus apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Josué e Caleb só não foram apedrejados, sabe por quê? Porque o Senhor se manifestou e disse a Moisés: até quando me provocará esse povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência o ferirei e o deserdarei, e farei de ti um povo maior e mais forte do que este. Ei! Se Deus não intervém, Josué e Caleb, querendo argumentar para que o povo saísse da realidade e entrasse na verdade de Deus, eles foram apedrejados. Deixa eu te dizer, queridos, isso tem acontecido demais. Muitos no ministério, eles só não foram mortos no apedrejamento porque Deus intervém. Deus intervém. E aqui nós podemos ver que aquelas pessoas que se firmam na realidade, e elas estão operando no orgulho, no medo, na incredulidade, e nós já vimos neste texto, em rebeldia a quê? Em rebeldia à verdade de Deus, elas se tornam iracundas, elas se tornam iradas com aqueles que creem. E estão tentando ajudá-los a sair desse pântano do orgulho, do medo, da incredulidade, da rebeldia. Moisés ali ainda intercede. Versículo 13, respondeu Moisés ao Senhor: os egípcios não somente ouviram que com a tua força fizeste subir este povo do meio deles, mas também o disseram aos moradores desta terra: ouviram tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes apareces, tua nuvem está sobre eles e vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se matares este povo como a um só homem, as gentes, pois, que antes ouviram a tua fama, dirão: não podendo o Senhor fazer entrar este povo na terra que lhe prometeu com juramento, os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta gerações. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo. Desde a terra do Egito até aqui, Moisés entra numa intercessão, e ele se arrepende por identificação. E ele expressa o que, irmãos? Que o orgulho dos espias e do povo, o medo dos espias e do povo, a incredulidade dos espias e do povo, a rebeldia dos espias e do povo, eram expressões de iniquidade.
Então deixa eu te dizer, o que arrasta as pessoas da verdade de Deus para a realidade são as iniquidades. Porque as iniquidades, elas torcem você do caminho, ela desvia você do caminho. No nosso EAD, ramo estendido, conteúdos de capacitação, nós temos um treinamento, liberte-se das iniquidades. Liberte-se das iniquidades. Para que nós possamos nos firmar na verdade e a verdade prevalecer sobre a realidade, como Abraão, nós precisamos lidar com as iniquidades. Porque quando a realidade prevalece sobre a verdade, é porque a iniquidade está em operação. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 20. Tornou-lhe o Senhor segundo a tua palavra e lhe perdoei. Segundo a tua palavra, lhe perdoei. Porém, tão certo como vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes, e não obedeceram à minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram a verá. Sabe o que aconteceu? Eles não acessaram a promessa. Eles foram para o deserto da disciplina. Os que não morreram ali, foram para o deserto da disciplina e morreram no deserto. Nenhum entrou na promessa. Quando a realidade prevalece sobre a verdade de Deus, você não entra na promessa. Você não desfruta da promessa. Simples assim. Simples assim. Nenhum. Versículo 24. Porém o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Uau! Eles vão para o deserto, ficam lá quase 40 anos. Ei! Aquela geração morre, uma nova geração se levanta. Os únicos que estavam em Cades Barneia nesta ocasião, os únicos que acessaram a promessa, os únicos, Josué e Calebe. Na segunda oportunidade, então, na segunda jornada, eles chegam no vale de Sitim, ou vale das Acácias, como a apóstola Daniela nos ministrou, no congresso Ocupe o Seu Lugar de Avanço, nas colinas de Moabe. Lembram-se que Moabe é a terra da soberba, como Isaías declara, como Jeremias declara. A apóstola mencionou estes textos. E os dois, então, eles atravessam Moabe. O Senhor tem dito, como Noemi e Ruth, para que Noemi e Ruth acessassem o caminho redentivo, o futuro redentivo, elas tiveram que sair de Moabe, a terra da soberba. Josué e Calebe, eles perseveraram em seguir ao Senhor. E passando pelo vale de Sitim, ou vale das Acácias, na segunda oportunidade, nós servimos a um Deus de segunda oportunidade. Mas por que Josué e Calebe tiveram segunda oportunidade, irmãos? Porque eles se firmaram na verdade de Deus e não foram arrastados pela realidade. Eles atravessaram a soberba, eles atravessaram o medo, eles atravessaram a incredulidade, eles atravessaram a rebeldia, eles confiaram no Senhor, aleluia. Aleluia. Veja o versículo 25. Ora, os amalequitas e os cananeus que habitam no vale, mudai amanhã de rumo e caminhai para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho.
Depois disse o Senhor a Moisés e a Arão: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Dize-lhes: por minha vida, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Por quê? Porque Josué e Calebe se firmaram na verdade de Deus. Então eles prevalecem sobre a realidade. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, farei entrar nela. E eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Vós desprezastes. E aí você sabe a história. Eles vão tentar enfrentar, firmados na realidade, não na verdade de Deus, na realidade, eles vão tentar acessar a terra prometida. E ali há algo terrível. Veja o versículo 36. Os homens que Moisés mandara espiar a terra, que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, esses mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, sobreviveram. Falou Moisés essas palavras a todos os filhos de Israel, e o povo se contristou muito. Levantaram-se pela manhã de madrugada e subiram ao cimo do monte, dizendo: eis-nos aqui, e subiremos ao lugar que o Senhor tem prometido, porquanto havemos pecado. Porém Moisés respondeu: por que transgredis o mandado do Senhor? Pois não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos dos vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus ali estão diante de vós, e caireis à espada, pois uma vez que vos desviastes do Senhor, o Senhor não será convosco. Quando você se firma, quando a realidade prevalece sobre a verdade, você perde o respaldo de Deus, meu irmão. A presença de Deus não vai com você, simples assim. E aí, a tragédia ocorre. Versículo 44. Contudo, temerariamente, tentaram subir ao cume do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando-os até Horma. Quando a realidade prevalece sobre a verdade de Deus, a derrota, a vergonha se estabelecem. 9 de ave, Cades Barneia. Nós precisamos decidir se nós nos moveremos como Abraão, firmados na verdade de Deus, fortalecendo na fé, triunfando sobre a realidade, ou se seremos como os 10 espias e a congregação dos filhos de Israel, contrariando Calebe e Josué. Estes 10 espias e esta congregação se firmaram na realidade. Quando a realidade prevalece sobre a verdade de Deus, choro, murmuração, pessimismo, revolta, retrocesso. Argumentos não resolvem. Perde-se o destino, perde-se o futuro. A derrota e a vergonha se estabelecem. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que está no coração do Pai é que nós estejamos nos movendo como Abraão, que nós estejamos nos movendo como Calebe e Josué, Josué e Calebe. Porque tanto Abraão quanto Calebe e Josué foram pessoas em que a verdade de Deus prevaleceu sobre a realidade. Então, eles acessaram a promessa. Que você e eu sejamos como Abraão, como Calebe e Josué,
aqueles que se firmam na verdade de Deus, prevalecem sobre a realidade e acessam o futuro, acessam a promessa de Deus. Vamos orar. Pai, na autoridade e no poder do nome de Jesus. A tua palavra é viva e eficaz e mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, apta para discernir as intenções, os pensamentos do coração. Senhor, em nome de Jesus, nós proclamamos que nós, no campo do ministério apostólico Ramo Estendido, nós nos movemos como Abraão, que esperando contra a esperança, não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas fortaleceu a sua fé dando glória a Deus porque estava convicto que o Senhor era poderoso e fiel para cumprir a promessa. Nós nos movemos como Calebe e Josué e nós proclamamos: eia! Subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela, em nome de Jesus. Senhor, nós proclamamos que nós, nossa casa, nosso campo, nós nos firmamos na verdade de Deus, e na verdade de Deus, nós prevalecemos sobre a realidade, e prevalecendo sobre a realidade, nós acessamos o futuro, a promessa, o destino profético, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que você, então, possa se mover desta maneira, como Abraão, como Calebe e Josué, perseverando em seguir ao Senhor, perseverando na verdade de Deus. Deus te abençoe.